Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje vou falar sobre a troca do iPhone 14 Pro pelo Galaxy S23 Ultra. Será que chegou a hora? Será que eu vou fazer essa troca? Quais são os prós e os contras? O que eu ganho e o que eu perco nessa troca? Então, hoje eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse movimento que eu vou fazer neste ano e alguns motivos, né, para usar um aparelho e que eu tenho também, né, para aquela história, né? Toda troca tem seus prós e contras, então eu vou falar sobre o que eu ganho e o que eu perco em cada uma dessas escolhas. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então falando de prós e contras, né? O que eu venho pensando, o que eu estou avaliando nos últimos tempos e que me levou a é, decidir fazer essa mudança, né? Caminhar para essa mudança, tá? Ainda não troquei, mas eu estou bem propenso a trocar e gostaria de dividir um pouco estes pensamentos, essas histórias com vocês. Bom, primeiro ponto, eu sempre fui fã da linha Galaxy Note e para mim, na minha opinião, né, esse aqui é o primeiro aparelho em anos, né, que eu tenho acesso, porque o S22 Ultra eu não tive, né, como comprar, eu pulei esse ano, mas é o primeiro aparelho que eu compro e que tem o jeitão de fato de um Galaxy Note. Eu gosto muito, sempre gostei da linha Note, não escondo isso de ninguém, usei durante muitos anos, eu acho que eu só não tive o que explodiu e não tive aquele que tinha a tela curva de um dos lados, não me lembro se era o 5, alguma coisa assim. Mas esses dois modelos eu não tive o resto e também o S22 Ultra, que para mim é um Galaxy Note, né? Queira ou não, é um Galaxy Note. Mas esses são os aparelhos que eu não tive. De resto, eu sempre gostei desse formato de tela mais quadrado, sempre achei muito legal de jogar. Essa largura de tela, sempre achei que faz sentido total. Sempre gostei das capinhas que deixavam o aparelho de pé, assim, para você jogar com controle ou não, até para usar com teclado, com mouse. Então, eu sempre achei um aparelho super completo e o mais interessante, sem partes móveis. Eu acho que é menos risco. Tá? Se cair no chão, tal, claro que todo aparelho tem um risco enorme, mas eu acho que com peças móveis você aumenta esse risco. A caneta embutida, só que a caneta que tem mais funções, que não é como a caneta do meu S21 Ultra ou a caneta do Galaxy Z Fold, também é um ponto super favorável. É a caneta que dá para você trocar um slide, bater uma foto, fazer alguns comandos com a ajuda do Bluetooth. Ela tem carga, ela é outro esquema, não é aquela caneta mais passiva. Isso tudo faz com que a experiência de uso seja muito legal. Passando aqui para a parte de fotografia, ter o zoom ótico de 3 e 10 vezes, também é um zoom ótico maior, é mais interessante, te leva para possibilidades de fotos mais legais. Tenho visto muitos reviews comparando esse aparelho com o iPhone 14 Pro Max com o iPhone 14 Pro. E assim, gente, sinceramente, é muito parecido, o desempenho é muito parecido, de câmeras, de tudo, com exceção, obviamente, da parte do zoom ótico de 10 vezes, que aí não tem como, mas o resto, o desempenho hoje, gente, na boa, tá tudo tão parecido, quando eu vejo alguém brigar por iPhone ou por Android, até meio estranho para mim, porque assim, estão brigando por detalhes tão pequenos que é aquela história, vale a pena ter qualquer um desses aparelhos, você vai ficar bem, vai ter uma experiência ótima com os dois. 99% das pessoas não usam tudo que um aparelho desse, por exemplo, tem para oferecer. Raríssimas pessoas, né, dos usuários comuns, que são a maioria, usam o modo DeX, por exemplo. Então, assim, não é todo mundo que usa tudo, e considerando isso, partindo desse princípio, os dois aparelhos ficam ainda mais próximos, então eu não entendo essa briga. O que tem de diferença no meu caso, tá?
Eu escolhi o iPhone 14 Pro porque a bateria dura com folga o dia todo e ele tem um tamanho pequeno. Tamanho pequeno significa que ele vai ficar melhor no meu bolso e vai ficar melhor, mais discreto na minha mão, porque ele é um aparelho menor. Esse aqui é um aparelho grande, tá? Ele não vai ficar tão discreto. Para entrar e sair do carro é melhor deixar ele na mão e colocar e tirar do bolso do lado de fora do carro, o que em São Paulo é perigoso, dependendo de onde você está. Então, por este motivo, principalmente por esse motivo, eu acabei optando pelo iPhone um pouco menor. O que mais eu gosto do iPhone? Eu gosto dos jogos, isso quem acompanha o canal sabe que eu gosto bastante do Apple Arcade, assino por conta de outros produtos, não só dele, mas assino no pacote, ele tá lá, e acho bem legal, uso bastante, e assim, já tá lá no pacote, pô, jogar sem precisar fazer compra dentro do aplicativo e tal, do jogo é muito legal. Então, gosto muito do Arcade. Gosto da gravação de vídeo. Gravação de vídeo do canal já tem um tempo que eu estou fazendo com o iPhone. Eu acho que ele fica com menos na parte escura do rosto, quando tem uma sombra e tal, ele fica menos com ruído, com menos ruído do que no caso do S21 Ultra. Esse aqui eu ainda preciso testar para ver como é que vai ficar, mas o caso do S21 Ultra, mesmo depois das últimas atualizações que melhoraram um pouco mais as câmeras, ainda assim eu tinha mais ruído do que eu tenho no iPhone. Então, esse é um outro ponto importante. Mas, de qualquer forma, gente, quando eu estou na rua, quando eu estou fora de casa, eu não gravo vídeo, eu gravo mais em casa mesmo. Então, pensando, né, por esse lado, pouco importa qual aparelho que está na rua. Então, esse aparelho passa a fazer sentido também. Outro ponto interessante, que eu gravei até um vídeo falando sobre isso, o meu Apple Watch, ele é um Series 3, que é muito simples, a bateria já não está tão boa e ele tem bem menos recursos do que esse relógio que veio de brinde com a compra do S22 Plus, que é o Galaxy Watch 4, tá? Então, assim, poxa, eu vou conseguir fazer um upgrade, um belo upgrade de relógio sem precisar colocar um centavo. Então, esse é um outro ponto que me faz considerar a troca de uma maneira mais forte. Tá? Claro, tenho aquela preocupação ainda com relação às minhas informações, né, de saúde, mas, gente, infelizmente, se você tem uma opção que você não vai gastar nada na troca e tem outra que você vai ter que gastar no mínimo uns 3.700, 3.800 reais, não faz sentido gastar mais para você ter um relógio mais moderno, sendo que eu tô, tudo bem, não é o último, mas eu tô com um belo relógio nas mãos, tá? Então, provavelmente, né, esse é mais um ponto, né, que vai me levar para essa troca de aparelho. E assim, gente, avaliando friamente, então, o arcade eu posso jogar em casa, tranquilamente, quando eu estiver em casa. A questão de gravação de vídeos, que ainda preciso testar aqui, eu acho que aqui evoluiu bastante, tá? Do S21 Ultra para o S23 Ultra. Mas eu vou continuar gravando os vídeos do canal em casa, então eu posso usar o iPhone em casa e deixar o chip neste aparelho. Entendeu? Então, assim, claro, vai ser um pouco mais chato, eu vou ter que me readaptar, usar um aparelho tão grande no bolso, né, comparado com, obviamente, comparado com o iPhone 14 Pro. Ele é bem grande, ele é bem maior, então não é tão confortável de andar com ele no bolso. Mas, gente, não mata ninguém, né? Andar com um aparelho um pouco maior não tem problema nenhum. E assim, o benefício da tela grande também tem que ser considerado. Outro ponto interessante, existem alguns rumores já surgindo de que no próximo ano pode não existir um Pro, um iPhone 15 Pro com uma tela pequena. Pode até, como essa do Pro, do 14 Pro. Então, pode ser que exista o 14 Pro, mas provavelmente teremos um 14, não, um 15, né? O iPhone 15 Ultra ou um Pro Max com mais recursos de câmera, melhor processador, com um desempenho geral e com mais coisas, né, à disposição, mais itens de hardware do que o modelo Pro simples, tá? Então, quando isso acontecer, que está
pelo que dizem, está próximo, pode ser o próximo modelo, eu vou ser obrigado, se eu quiser um iPhone completaço, né, com tudo, eu vou ter que usar um iPhone que provavelmente vai ter este tamanho. Então eu acho que vale a pena já se adaptando ao futuro, né? Ele vai acontecer, não adianta ficar, né, sei lá, né, evitar o futuro, que o celular provavelmente do ano que vem vai ser, desse ano ainda, né, vai ser maior. Provavelmente eu não vou trocar de iPhone esse ano, vou deixar para o próximo, mas provavelmente para ter um modelo super completo nas mãos, eu vou ter que desembolsar um dinheiro maior e vou precisar me adaptar a uma tela, um aparelho maior também. Então é o futuro, né? Não tem muito como escapar. O povo gosta de aparelho grandão, não gosta de tela pequena, não tem muito como escapar disso, tá? Até porque dá para ver que o 12 mini, né, não sobreviveu, né? Acho que chegou até o 13 mini, mas não sobreviveu nesse ano porque não tinha saída. As pessoas preferem um telão mesmo. Então, gente, é isso. Eu acho que só para lembrar um último ponto, né, que eu teria de perda, a transferência dos arquivos de fotos e vídeos desse cara aqui para o Mac tem que ser por cabo ou tem que ser por um SSD. Espeto um SSD aqui, salvo lá, depois espeto no Note. No iPhone é pelo Wi-Fi, direto, muito mais fácil, muito mais rápido, sem frescura nenhuma. Então, é mais integrado, ele é o mesmo ecossistema, fica mais fácil mesmo. Aqui eu teria esse pequeno inconveniente, mas que na minha opinião também não vai matar ninguém, dá para seguir a vida tranquilo, é um trabalho a mais que eu vou ter em algumas situações. Mas no final das contas, gente, é assim, eu acho que vai valer a pena fazer essa troca. Então, quem acompanha o canal sabe que de tempos em tempos eu migro de um sistema para o outro, até porque, graças a Deus, gente, eu não tenho preconceito com nenhum sistema operacional móvel. Eu uso com a mesmo gosto, mesma alegria, respeitando as vantagens e também as pequenas desvantagens de cada um. Eu uso com a mesma alegria tanto o iOS do iPhone quanto o Android do Galaxy. Então não tenho essa frescura, graças a Deus. Então isso me ajuda a transitar de uma maneira mais fácil de um sistema a outro. Para finalizar, só para não dizer que eu não esqueci de falar todas as vantagens, no iPhone eu tenho alguns aplicativos de música que eu não tenho aqui, aplicativos desenvolvidos por empresa como a Korg, como a Fender, coisa assim mais parruda, com timbres de sintetizadores e baterias eletrônicas clássicas. Então assim, é um negócio que eu não saio usando na rua o tempo inteiro, então dá para sobreviver usando em casa quando eu tiver vontade, tá? Mas aqui é fato, eu não vou ter esses mesmos aplicativos e aquela história, eu não uso quando eu estou na rua, mas você fica com aquilo na cabeça, puxa, né? Não vou ter, se eu precisar, eu não vou ter isso na mão. Mas quando eu coloco na balança, não ter o aplicativo de música na rua e penso que aqui eu vou ter a caneta na rua, eu acho que faz mais sentido o Note ficar como aparelho para levar para todo canto, para levar aí quando eu for sair, quando eu for trabalhar, quando eu for para reunião, para evento, para qualquer coisa fora de casa, do que o aparelho da Apple. Eu acho que eu consigo conviver, né, ainda mais que aqui entra na conta também o fato do relógio ser atualizado, ter um relógio mais completo do que esse aqui que já está velhinho e tal. Então acaba que este kit começa a fazer o sentido de verdade, né? Começa a ser mais interessante para esse próximo período. Aí, com o tempo eu vejo o que eu me adapto, o que eu consigo modificar na minha rotina para poder usar os dois sistemas sem nenhum grande problema, tá? Meus arquivos são sempre sincronizados no Google, então não vou ter assim nenhum grande problema com arquivos de trabalho e eu acho que com relação à disponibilidade de aplicativos de produtividade, também praticamente tudo que eu uso, até estranhamente muita gente acha esquisito, mas eu não tenho os arquivos sincronizados na nuvem no iCloud, eu tenho os arquivos sincronizados na nuvem do Google. Então isso tudo facilita o meu trânsito de uma plataforma para outra sem nenhum grande problema, nenhuma grande perda, tá? Então
Então é isso, gente. Vou agora começar a fazer essas mudanças aqui para passar uma temporada com esse celular aqui e ver como é que ele vai se comportar usando muito ele fora de casa. Como eu trabalho em casa, só lembrando, normalmente eu uso 50% do tempo cada aparelho, iPhone e Android. Só que como eu vou eventualmente para eventos, eu saio de casa em algumas ocasiões, e mesmo final de semana, né, quando eu não estou trabalhando, eu estou saindo de casa com a família e tal, eu saio somente com um celular, o celular que tem o chip nele. E aí é o caso deste celular aqui, é o que tem o chip, é o que eu vou para a rua mesmo, tá? Então, agora a ideia é essa, é mudar o chip de lugar. Vou continuar utilizando 50% do tempo Android, 50% do tempo iPhone, só que fora de casa o chip vai estar aqui neste aparelho. Bom, pessoal, então é isso. Agora chegou a hora de ter um bolso maior, né? E voltar àquele esquema de tomar um pouco mais de cuidado, obviamente, para entrar e sair do carro, porque o aparelho realmente é bem grande. Colocando um do lado do outro, dá para ver que a diferença é significativa. Então, acho que esse é o ponto que eu mais vou estranhar. Com relação à produtividade, à utilização, eu estou plenamente adaptado a qualquer um dos sistemas. Então, não vai ser nenhuma coisa do outro mundo. Puxa, eu vou ter que usar o Android, não vou morrer, gente. Eu vou ficar numa boa, porque não me faz a menor diferença andar com o Android ou com o iOS. Eu gosto dos dois sistemas, consigo apreciar ali os prós de cada um deles, então para mim a vida continua a mesma. É mais uma questão de aproveitar o aparelho mais novo. Um ponto importante, o iPhone tem 256 de memória interna, o Android tem 512, então tem alguns pontos interessantes. O zoom ótico de 10 vezes, tem algumas coisas interessantes que eu acho que eu vou acabar aproveitando bastante quando estiver fora de casa. E a ideia é essa, né? A ideia é de tempos em tempos mudar de um lado para o outro para poder ter experiências mais completas na rua também, não somente em casa ou em viagens, que eu levo os dois aparelhos para contar para vocês, ter uma experiência mais completa do dia a dia, de rede 5G, de como é que está a internet por aí, com o aparelho top de linha da Samsung com Android, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.